programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, olha só, mais uma vez juntinhos aqui no programa do Lar do Inácio. A mensagem de hoje está maravilhosa. É aquela mensagem que você pode usar no seu dia a dia. Para você que às vezes está meio abatido, enfraquecido, desanimado, preste atenção nessa mensagem. O texto bíblico nos fala de uma passagem de Jesus em que ele iria curar, a filha de um principal do templo, um sacerdote do templo, cujo nome é Jairo. A função desse Jairo, como principal do templo, um dos príncipes do templo, um dos chefes do templo, era justamente organizar o culto, separar a leitura que ele teria, acender o incenso, através das aulas da educação dos jovens, para que eles aprendessem as leis de Deus, enfim. E ele tinha em sua casa uma filha que tinha 12 anos de idade e estava gravemente enferma. O texto bíblico nos fala que ela estava à beira da morte. Na outra ponta da nossa história, as evangelísticas dele, vindo de uma passagem muito interessante em que ele havia expulsado 1000 demônios. Se lembra que os demônios foram para os porquinhos? Então, ele voltou à cidade, a Cafarnaum, e a multidão, já sabendo daquilo, o acompanhava, de tal maneira que Jesus mal poderia caminhar, tamanho as pessoas que o comprimiam, apertavam, queriam falar com ele, enfim. Mas Jairo estava num ato de desespero. Ele não tinha mais como salvar a sua filha, já havia procurado os melhores médicos daquela época, provavelmente havia feito alguns cultos, e oferendas a Deus para que salvasse a menina, mas ela piorava a cada dia. Foi então que alguém falou com ele de que Jesus estava passando por ali. Aquele carpinteiro de Nazaré que realizava milagres e realizava prodígios. Mas veio nele um dilema, porque ele, como um sacerdote do templo, ele combatia veementemente os atos de Jesus. E dentro do templo chamavam Jesus de feiticeiro, e que as curas que ele realizava eram fruto de espíritos impuros, de demônios. Como ele, sendo uma referência dentro do templo, iria procurar a Jesus? Era um conflito. Muitas vezes nós, no nosso caminhar, nos deparamos com conflitos existenciais, conflitos de ideais, conflitos de religião, mas nós temos que quebrar esses paradigmas para encontrarmos a nossa felicidade, para que nós possamos vencer os obstáculos da vida. E ele teve que tomar uma atitude. Talvez seja para você essa mensagem. Está na hora de sair de cima do muro. Está na hora de você tomar uma atitude. Está na hora de você também procurar a Jesus. Porque talvez esse problema que você esteja passando nesse momento possa ser uma daquelas batalhas espirituais que nós enfrentamos na vida. Talvez esse problema que você esteja passando seja uma forma de te aproximar de Deus. Aquele Jairo, aquele sacerdote do templo, ele teria que tomar uma atitude difícil, porque se ele procurasse Jesus, provavelmente ele ia ser demitido da função dele dentro do templo, perderia os amigos, ia ser encarado como um traidor, sei lá, talvez isso, era uma situação difícil, mas ele teria que escolher para que ele pudesse salvar a sua filha. E ele tomou a decisão certa, ele escolheu ir até Jesus. Você que está me assistindo, você tem procurado a Jesus? Você tem ido à sua casa de oração?
Você tem ido ao seu centro espírita, ou você tem ido à sua missa, assistido à sua missa, ou tem ido ao seu templo escutar a pregação do seu pastor? Cabe a nós procurarmos a Jesus para encontrarmos a felicidade, encontrarmos a cura, encontrarmos a bênção que estamos procurando. E para isso temos que tomar uma atitude. Sim, eu vou procurar Jesus. Sim, eu vou fazer. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que fogem de tomar decisões, ficam acomodadas. Elas têm receio do que os outros vão falar, têm receio do que os outros vão pensar. Elas têm medo que possa surgir algo de diferente na vida dela e às vezes fogem de tomar decisões que podem mudar o rumo da história da pessoa. E ele então foi procurar a Jesus. A multidão, vendo um sacerdote do templo, uma pessoa importante como ele, parando Jesus e pedindo auxílio, todos queriam saber o que era. Todos pararam para escutar o que aquele homem vinha pedir a Jesus. E ele vai humildemente rogar a Jesus, dizer: Senhor, mestre, tenho em casa minha filha que está moribunda, à beira da morte. E ele pediu a Jesus que ele fosse com ele até a casa dele para impor as mãos e curar aquela menina. Jesus de pronto atendeu aquele chamado, mas a caminhada até a casa dele iria existir várias e outras paradas, as pessoas também que procuravam ajuda, a cura. Mas a cura vem no tempo e na hora de Deus. Você que está me assistindo, às vezes nós hoje nesse mundo tão conturbado, moderno, queremos tudo para ontem. Mas não é assim que as coisas divinas funcionam. É necessário que nós aprendamos que vamos conseguir o que desejamos, sim, mas no tempo de Deus. Ele sabe a melhor hora de te dar aquilo que você está procurando. E ele, então, indo com Jesus, foram caminhando, mas a cada parada de Jesus, cada atenção que Jesus dava a alguma pessoa, era um tempo contra ele. Ele estava ficando desesperado, porque sua filha estava morrendo e a caminhada para chegar até a casa dele estava difícil. Mas quando Jesus já estava próximo da casa de Jairo, veio alguém daquela casa e disse: Olha, não adianta mais incomodar o mestre. Sua filha morreu, não há mais nada a fazer. Olha outro ensinamento para você. Tem sempre alguém para te falar coisas negativas. Tem sempre alguém para te dizer: olha, não dá mais. Olha, desiste. Olha, a sua situação é impossível de ser resolvida. Olha, não tem mais jeito. Porque tem sempre alguém querendo destruir os seus sonhos. Tem sempre alguém querendo criar um obstáculo maior na sua vida. Mas nós temos que fazer como Jesus fez nessa passagem. Não vamos dar ouvido a essas pessoas negativas. Essas pessoas que querem bloquear o seu progresso, a sua evolução, a sua felicidade, a sua cura. E olha o que aconteceu, que muito interessante. Jesus vai dizer: Jairo, crê somente. E ele continuou andando. Jesus está dizendo isso para você. Presta atenção. Ele está dizendo para você: creia somente, tenha fé, siga em frente, não desista, porque a sua bênção vai chegar, a sua hora vai chegar, sua felicidade vai chegar. E ele continuou caminhando. Então você também deve continuar caminhando. Trilhe o caminho divino. Chame Jesus para a tua vida, chame Jesus para a sua casa. E ao chegarem lá, todos já estavam chorando, os amigos dele, várias pessoas, conhecidos, vizinhos. A casa estava cheia de gente. Jesus então fala para Jairo: olha, tira todo mundo daqui. Fica só você e a sua esposa, que eram os pais da criança. E Jesus ainda convidou 3 dos discípulos para ir junto com ele. E esses 3 eram excelentes médiuns de efeito físico, queriam proporcionar aquele elemento que é o ectoplasma, um elemento substancial para operar o restauro da vida daquela criança. E ele então, Jesus estende a sua mão, olha aí, olha outro ensinamento, o poder da imposição de mãos. Esse é o poder que ele transforma vidas, ele cura enfermidades, ele pode muito bem expulsar os espíritos impuros que estão atrapalhando a sua caminhada, ele revigora as nossas energias. Jesus nos ensina isso. Você aliando o poder da imposição de mãos aos seus tratamentos médicos, nossa, vai ser espetacular. É uma força a mais, uma ajuda a mais que vai te ajudar nesse momento difícil. Por isso que aqui no Lar do Inácio nós temos várias salas de tratamento que são tratamentos espirituais, que são feitos com a imposição de mãos.
assim como Jesus ensinou. Impor as mãos, orar pelos necessitados, orar pelos aflitos, impor as mãos para expulsar os espíritos impuros, os obsessores espirituais. Esse é a essência do trabalho do Lar do Inácio. E Jesus impõe as mãos sobre aquela criança e diz para ela, Talita Cumi, e ela, ao sopro da vida, o seu rosto daquela jovem agora começa a tomar um semblante mais roseado, o respiro da vida volta àquela criança, e os pais agora choravam de alegria, de felicidade, a menina se levantou e Jesus disse para ela ainda, dê alguma coisa de comer para ela. E qual não foi o espanto daquelas pessoas que disseram que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída, que não tinha mais chance porque a menina tinha morrido, ao verem a menina se levantar junto com os pais e saírem do quarto para indo para a sala onde todos estavam. Sim, basta você convidar Jesus para a sua casa e a grande transformação acontece. Basta você convidar ele para a sua vida e o milagre acontece. Pense nisso. E para você que está nos assistindo, faça esse teste, convide Jesus para a sua vida, para a sua casa, venha ter um encontro conosco no lar e você vai ver grandes transformações na sua vida. Não muda de canal não, só vou tomar um copinho d'água e volto já já. Cia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Petrópolis respira história, mas o futuro do seu negócio acontece aqui. No coração da Rua Teresa, o Centro Empresarial Dias une tradição e modernidade. Uma infraestrutura completa, pensada para quem não tem tempo a perder. Escritórios prontos para receber advogados, contadores, agências e profissionais de saúde. E o grande diferencial, um polo audiovisual de ponta, onde a criatividade ganha forma. Mais que um endereço, um ecossistema de networking e parcerias estratégicas. Conforto para você e para o seu cliente, com estacionamento próprio e segurança 24 horas. O lugar onde o business de Petrópolis acontece. Traga sua empresa para o Centro Empresarial Dias. Venha nos visitar hoje mesmo. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bom, chegou o momento da prestação de contas com vocês. Quero agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado com um quilinho de alimento. Sem isso, a nossa obra assistencial não existiria. A cada semana, a cada mês, nós procuramos oferecer aos nossos assistidos cerca de 100 cestas básicas. É um trabalho difícil, porque o custo de vida está muito alto, mas essas cestas básicas, dadas com muito sacrifício, mas com muito amor, elas representam a vida de várias famílias. Não é só de uma pessoa ou duas, são famílias que precisam daquele kit, que é um kit de sobrevivência.
nós damos uma cesta completa que possa ajudar aquelas assistidos a sobreviverem mais um mês. Também oferecemos, como nós vamos mostrar para vocês, a sopinha da caridade. Sim, a sopinha de Santo Inácio, que nós damos 250 pratos de sopa a todos os nossos assistidos, a todas as famílias que são preparados com muito carinho. Nosso tempero principal é o amor, com pitadas de carinho, com pitadas de afeto. A cada preparo dessa sopinha da caridade, existe ali um elemento que é transformador, que é o amor ao nosso semelhante. E você nos ajuda nessa empreitada a darmos essas sopinhas, a esse lanche de domingo. E é claro, nesse momento, nós também, enquanto as famílias estão ali degustando a sopinha da caridade, nós entoamos hinos de louvores, cânticos, para levantar a vibração e a autoestima de todos aqueles nossos assistidos. É um trabalho realizado pelos nossos voluntários para a ajuda ao nosso semelhante. A cada um de vocês, nós agradecemos por toda a ajuda, por doação de cobertores, doação de alimentos para a sopa, doação de seu voluntariado, porque graças a eles é que nós realizamos essa obra, que é uma obra para ajudar o semelhante. A todos vocês, nosso muito obrigado, e vamos rapidinho para o outro bloco do nosso programa, que é o Eduardo Dias Responde. Bom, chegamos agora a uma parte que eu acho muito interessante, que eu vou procurar responder as perguntas que as pessoas me fazem. E olha que aqui tem uma interessante. As pessoas falam, às vezes me perguntam, pô, Eduardo, será que vamos dizer assim, a justiça divina vem para todo mundo? Porque às vezes a gente vê coisas ao longo da nossa vida que realmente, né, a gente fala, pô, mas cadê a justiça? Às vezes a gente se depara com situações de pessoas que não são bacanas, que não são legais, fazendo coisa errada, e para elas está tudo bem, tudo fluindo legal, não há transtorno nenhum. Será? Sim, a justiça divina é para todos. É claro que muitas das vezes nós não estamos vendo os bastidores da vida daquela pessoa. Porque o que aqui se faz, aqui se paga. Ou se não pagar nessa encarnação, você vai pagar na próxima encarnação. Sim. Por isso, Jesus mesmo nos advertiu para orarmos e vigiarmos as nossas atitudes. A lei do retorno, essa sim, nós vamos ter que prestar contas a ela. Assista essa explicação que você vai entender direitinho. Uma coisa tão importante quanto a felicidade que a gente coloca na mão de outras pessoas. Você já viu aquela pessoa que fala assim, não, eu vou ser feliz quando qualquer... Você já ouviu falar seguramente em justiça divina. O que acontece é que às vezes as pessoas falam, pô, esse cara aí pinta e borda, faz e acontece, sacaneia meio mundo e nada acontece com ele. É frustrante, né? É angustiante isso mesmo. A gente vê às vezes o cara, vou pegar um exemplo clássico comum no Brasil, é um político desonesto, um político que leva dinheiro de suborno, que desvia dinheiro da saúde pública, da educação, e as pessoas ficam sofrendo, morrendo na fila de um hospital sem ter recursos. São as máquinas do hospital que não funcionam e foi muito dinheiro para lá, mas o dinheiro não chegou, porque no caminho esses políticos corruptos foram tirando o dinheiro. Aliás, vamos pensar bem que não é só político corrupto, né? Tem muito funcionário público corrupto que leva dinheiro, tem muito funcionário de empresa privada que também leva o dinheiro. Às vezes você é funcionário de empresa privada e para ganhar uma licitação você corrompeu o cara. Ah, mas ele é o corrupto? Não, mas você é o corruptor, você é coautor desse erro, você também está no crime, não é? Isso acho que já é mais ou menos tranquilo para a gente. O que não é tranquilo é a gente falar, pô, mas esses caras nunca são pegos, nada acontece com eles. Calma, começou a acontecer, está acontecendo. Vai acontecer cada vez mais. Por quê? Porque a Terra está mudando de um planeta de prova e expiação, onde o mal prepondera ao bem, para um planeta de regeneração, onde o bem prepondera ao mal. Então, nesse novo momento da Terra, onde o bem prepondera ao mal, quem está agindo no mal não vai ter vez mais, vai ficar cada vez mais
acuado, vai ser pego e vai responder por isso. Mas independentemente disso, digamos que a pessoa não seja pega. O cara pintou e bordou, aquele político que você conhece que fez barbaridades e nunca foi pego. Ah, então não tem justiça. Não, a justiça divina vai pegá-lo. Você fala, não pega. O cara está lá aproveitando a vida, dono de uma ilha, não sei quantos iates, não sei quantos aviões, viagem para o exterior, tem de tudo e nada acontece com ele. Esse cara não é pego nem por Deus. Calma, vou te contar outro caso. Então deixa esse caso de lado um pouquinho. Vamos pensar aquela criancinha, pobre criancinha, inocente, que nasce cheia de problemas de saúde. Vai ter uma vida terrível. Ela nasceu inteira, portadora de um monte de deficiências, um monte de doenças, sofre dores. É aquela pessoa que você vem e fala assim, nossa, coitado dessa criancinha, um pobre bebê. Não existe Deus mesmo, porque como é que Deus pode permitir uma coisa dessas? Espera aí. Se Deus permitiu, e permitiu, porque aconteceu, e Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, há de ter uma razão por aquilo que tem acontecido. E essa razão, obrigatoriamente, é justa. Há justiça nisso. O que a gente não consegue perceber é que há continuidade. Nesta encarnação, o político bandido, que nós pegamos como exemplo, pintou e bordou, fez e aconteceu e não foi punido, nada aconteceu com ele. O que nós não percebemos é que esse mesmo cara, na hora que desencarnou, voltou a encarnar como bebezinho ali, cheio de problemas, que vai ter uma vida muito difícil. E vai aprender a duras penas o que é que não devia ter feito. Vai sofrer, provavelmente, as agruras de não ter um bom serviço de saúde. Então veja que engraçado. Isto e isto é a mesma coisa, é a mesma pessoa, é o mesmo espírito, mas a gente não percebe. A gente vê esse aqui não sendo punido, merecendo punição, e não sendo punido. Fala, não existe Deus. A gente vê esse aqui, coitadinho, aparentemente inocente, sendo muito punido e fala, não merece, não fez nada. Só que é a mesma pessoa em duas situações diferentes. Então vale a pena pensar sobre isso. A justiça divina sim atua, não para punir, para ajudar a nós nos emendarmos, ajudar a gente a crescer, ajudar a gente a aprender o que é certo e o que é errado, e ajudar a gente a optar sempre pelo certo e não pelo errado. Bom, tem uma pergunta que as pessoas sempre falam, né? Pergunta não, mas as pessoas às vezes falam assim, poxa, Eduardo, eu vou ser feliz quando eu mudar de apartamento, eu vou ser feliz quando conquistar a casa própria, eu vou ser feliz quando comprar o carro dos meus sonhos. Será? Será que você vai ser feliz quando você consegue esses bens? Ou você vai ser feliz quando você mudar de emprego? Não, não necessariamente, porque você vai ter ali frações de felicidade. A felicidade em si, ela é conquistada diariamente, todos os dias, todas as horas. Conquistada, claro, com a sua mente, sendo feliz com o que você tem, com o que você possui, com aquilo que você é. Tem pessoas que às vezes não têm nem um carro, nem uma casa própria e são felizes. Eles constroem a sua felicidade dentro daquilo que elas têm. Nós não podemos depositar a nossa felicidade nem na dependência de pessoas, nem na dependência de coisas, porque senão nós não somos felizes. Ficamos na expectativa de sermos felizes e vamos ter, se conquistarmos, frações de felicidade. Conseguiu entender? Então assista esse vídeo que eu acho que vai te ajudar a elucidar essa situação da felicidade. Uma coisa tão importante quanto a felicidade que a gente coloca na mão de outras pessoas. Você já viu aquela pessoa que fala assim, não, eu vou ser feliz quando qualquer coisa. Quando eu arrumar esse namorado, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu isso, quando eu aquilo, quando eu for gerente, quando eu tiver um emprego bom. Será que está certo a gente colocar a nossa felicidade na mão de alguma outra pessoa? Essa pessoa é outra pessoa, não sou eu. Eu tenho que controlar a minha felicidade, eu tenho que controlar as coisas que eu quero para ser feliz. Outro erro comum é a gente culpar uma pessoa pela nossa infelicidade. Eu sou assim mesmo, eu sofro muito, mas por culpa da minha mãe. Minha mãe é culpada de tudo, ou meu pai, ou o governo, ou os políticos, ou qualquer coisa. Sempre o outro é culpado da minha infelicidade. Será mesmo? É claro que a gente que vive nesse mundo cercado de um monte de gente, de um monte de incentivos, dificuldades, desafios, é claro que essas coisas todas afetam o nosso nível de felicidade. Mas o outro é o outro, eu não cuido dele, não consigo fazer com que ele haja como eu quero. Se eu quero mesmo cuidar da minha felicidade, eu tenho que pegar para mim. É obrigação minha, é capacidade minha e está na minha mão. Então pare de culpar o outro pela sua infelicidade, pare de postergar a sua felicidade por algo que vai acontecer. Outra coisa comum é a gente pôr a felicidade em coisas ou pessoas, né? Se eu comprar tal coisa, serei feliz. Quando eu tiver uma casa X, quando eu tiver uma casa de praia, quando eu comprar um carro,
A hora que você compra o carro, a hora que você tem uma casa de praia, comprou um sapato bacana, qualquer dessas coisas, você vai ver que não há felicidade nisso. O que há é uma alegria momentânea. É bacana, é legal e zero problema. Compre o que você quiser. Se você puder pagar, compre. Né? Não tem nenhum problema. Mas você vai ver que isso não garante felicidade. Felicidade é uma coisa muito maior, muito mais complexa, muito interior. É o equilíbrio interior que faz a nossa felicidade. E aí entra mais um assunto, que é a autoestima. Se eu não gosto de mim mesmo, é impossível ser feliz. Você convive com você 24 horas por dia, 7 dias na semana, no ano todo, em muitos anos, nesta encarnação, sem falar das próximas encarnações. Então, bom será se você conseguir conviver com você em paz, você ser seu melhor amigo. Quem é seu maior amigo? Você. Quem é seu maior inimigo? Você também. A gente acaba com a gente ou a gente eleva a gente. Então, vamos estudar a gente mesmo, ver como é que a gente é, como é que a gente age e viver em paz com isso. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós está pronto ainda, mas nós todos estamos a caminho. E esse caminhar, por si só, já é fascinante. Cada passinho que a gente dá, fala, nossa, que legal, consegui andar um pouquinho melhor, já não piso na bola aqui, já estou melhor ali. Esse caminhar deve nos encantar e ajudar a gente a ter uma vida mais legal. A felicidade vem daí também, da gente conseguir ter a tranquilidade, a felicidade, a alegria dos pequenos passos que damos a cada dia. Bom, chegamos agora ao finalzinho do nosso programa e eu gostaria de dar uma mensagem para vocês. Para você, especialmente, que está passando um momento conturbado, um momento triste, procure Jesus. Não importa a sua crença religiosa, mas vá até Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida e Ele vai poder te ajudar nesses momentos difíceis. Mas nós aqui do Lar do Inácio também estamos abertos a recebê-lo com muito carinho, muito amor e muito acolhimento. O Lar do Inácio, ele é sobretudo um hospital espiritual, que procura ajudar a todos os irmãos, independentemente da crença, levando uma palavra de Jesus e os tratamentos espirituais, que são a imposição de mãos. Tudo isso nós nos encontramos nos nossos cultos, nas nossas reuniões públicas, que são todas as quintas-feiras, anota aí, quinta-feira, às 18 horas. O Lar do Inácio está situado na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha, aqui na cidade de Petrópolis. Temos um encontro marcado? Estou te esperando, hein? Quinta-feira, no Lar do Inácio.